Sejam bem-vindos ao meu podcast Nerdices do Rob. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Nerdices do Rob, Nerdices do Rob, Nerdices do Rob, eu estou aqui. Nerdices do Rob, Nerdices do Rob, Nerdices do Rob, eu estou aqui. Como é que é, pessoal? Sou o Rob e sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. Os Milhardices do Rob, não é Milhardices das Velhas, é do Rob. E temos aqui um convidado que apanha frio na cabeça. Estamos... Pelo enganei-te. Como é que te chamas? O meu nome é Marco Fernandes, mas a maioria do pessoal conhece-me como Razef. É uma alcunha que eu já tenho há muito tempo. Por que é Salcunha? Pá, veio dos jogos. Antigamente eu fazia assim... Jogava Metin e WoW, World of Warcraft, essas coisas assim. E pá, pegou. E agora hoje em dia toda a gente me chama Razef. Muito bem, temos aqui um filho desconhecido de Andrew Tate. Vai ser aqui o nosso convidado para o podcast de hoje. Pá, bem, eu conheço este rapazinho há pouco tempo. Tem pá, aí 2 semanas. Para aí, e já estamos aqui nas Chadas das Cruzes a fazer um podcast. Temos ali atrás assistentes para qualquer coisa de emergência, só que Precisar de alguma coisa? ninguém sabe. E pá, eu escolhi este rapaz para fazer um podcast porque é um rapaz aqui de negócios rijos. Exatamente. E eu vou tentar desabafar aqui um pedacinho do progresso dele aqui na Madeira e os seus candidatos futuros para PSD vota. PSD ainda pode ser, mas está bem, não se vai falar sobre isso. Vamos lá ver, o pessoal quando olha para ti tem a noção do que tu fazes da vida ou nem por isso? Não, quer dizer, aqui na Madeira provavelmente muita gente, eu até hoje em dia costumo ir ao café e assim, muita gente me reconhece dos vídeos que eu faço para o TikTok e assim. Mas eu penso que não, normalmente o pessoal que me vê pela primeira vez pensa que eu sou um gajo muito cara fechada, assim meio mauzão, mas não, eu sou uma florzinha por dentro, sou um gajo muito simpático. É aquela coisa. Não julgues a capa do Exatamente. livro pela capa do livro do trocado, mas já assim, pá. Olha, então o que é que tu fazes da vida? Vendes hortelãs? Hoje em dia eu tenho uma comunidade, um grupo no Discord e Telegram, onde eu também crio conteúdo sobre criptomoedas. O meu foco hoje em dia é esse, mas eu já ando nesta vida de empreendedor e viver do online da internet já desde 2020. Muito bem, tu tocaste num assunto que é o primeiro tema que eu ia falar contigo. Quase que acertaste o Euromilhões. Para ti, quais são as melhores dicas que tu consegues dar para uma pessoa empreender? Do empreendedor. Seja iniciante, seja pro, seja o que for. Em pleno 2023, o que é que tu achas que é fundamental para uma pessoa? Para criar o seu negócio e assim, Exato. usando a internet? Acho que é um pedacinho global. Opa, Principalmente o negócio a online. regra claro. número 1 é começar, ok? Porque o pessoal hoje em dia tem... É aquele vídeo que eu fiz do TikTok, tipo, os nossos pais antigamente tinham certas oportunidades que hoje em dia já não temos, ok? Mas nós temos ainda mais oportunidades que eles, ok? Não temos tanto poder de compra, os bancos não nos dão assim créditos, etc, assim tão facilmente, mas temos muito mais oportunidades para atingir certos patamares que os nossos pais não tinham. Por isso, sinceramente, a primeira coisa é começar. Ou seja, agarram numa ideia, seja lá o que for, até pode ser um hobby, ok? Tal como eu, comecei na fotografia como um hobby e agora tiro fotos tipo ao Ronaldo e tretas. Mentira, um dia. Mas é isso, basicamente, porque o pessoal também foca-se muito por exemplo, eu vou dar o teu exemplo. Tu provavelmente quando começaste não tinhas o melhor telemóvel, a melhor câmera, exatamente, não tinhas a melhor tecnologia para estares no nível que estás hoje em dia, no nível de vídeos e fotografia, principalmente. E a dica que eu tenho a dar é tipo, tenham a vossa ideia, algo que gostem, algo que vos interesse, que vos suscite interesse em pesquisar e procurar conhecimento sobre essa área e comecem simplesmente como se fosse um hobby e depois eventualmente isso pode levar a criar um negócio. Foi o meu caso. Estavas a falar de bem do tempo dos nossos pais que na altura tipo, eles eram obrigados a fazer o que for. Se eles tinham que ser
pedreiros, eles tinham que fazer e pedreiros era aquele. Ou então seguir, sei lá, vou dar o exemplo do meu pai. O meu avô tinha um negócio e desde muito cedo o meu avô incutiu na cabeça do meu pai, vá, tu vais ter que vir trabalhar para mim, e, tipo, desde muito cedo começar a trabalhar e provavelmente seguir aquilo para o resto da vida, enquanto comigo já é diferente. Por exemplo, os meus pais nesse aspecto são um pedacinho mais, vou dizer, liberais. Eles nunca me incutiram aquela rotina que hoje em dia muita gente pensa que é o que têm de fazer, ou seja, acabar a escola, que é importante, estás a dizer? Claro. É importante, pelo menos o 12º façam, mas aquilo de ir para a universidade, tirar um curso e para ter sucesso e assim, pá, sinceramente eu não concordo com isso, não é algo que me... Não é algo que eu acho que seja necessário para tu teres sucesso na vida. E tu hoje em dia tu vês imensos empreendedores, imensos CEOs aí de empresas gigantes, que se fores ver a história deles, eles não têm qualquer tipo de curso ou assim. Estamos a falar tipo o gajo da Apple, Steve Jobs, o Bill Gates, o Jeff Bezos, o Elon Musk, não tiraram curso e têm o sucesso que têm. Por isso, se eles conseguiram, existe um segredo e nós temos que perceber que segredo é esse e tentar ir... Segredo, e esse segredo está enterrado há muitos anos. É claro que há profissões que pode passar os anos que passar, vais ter que sempre tirar um curso de alguns anos, por exemplo, como a tua namorada é enfermeira. Exatamente, Isso existem coisas muito específicas, por exemplo, a minha namorada, enfermeira, obviamente tem que tirar um curso, um médico que quer ser médico, tem que tirar um curso, um advogado, um psicólogo, coisas assim do género, é necessário. Agora, e ainda bem que sim. Um artista já é diferente. Sim, exatamente. E se tiveres assim pá, como eu, como tu, assim, uma mente assim um pedacinho fora da caixa, sinceramente talvez não precisas, mas atenção, eu não estou a dizer que não é preciso estudar, porque eu... Claro, eu estudo praticamente todos os dias, nem que seja ver um vídeo qualquer no YouTube. YouTube. E até mesmo formações e assim, tipo, eu não tenho medo nenhum de ter que pagar, por exemplo, aos meus clientes, neste caso. Claro que o poder da tecnologia também tem a desvantagem que as coisas evoluem de tal forma tão rápido que tu tens de estar sempre acima do que está a acontecer para estares acima do mercado para conseguir ter algum trabalho e estás sempre na tua cena de criptos e whatever, como é na fotografia. Se o meu estilo de fotografia fica sempre ali travado como se fosse há 10 anos atrás, eu vou começar a perder clientes com o tempo, eu vou ficar pelo Estar em caminho. constante evolução, consoante aquilo que vai saindo. E por isso que a gente não se pode ser egoístas em aprender e tipo, ok, já passou de moda, o cara há 10 anos atrás já não dá hoje em dia e o que se faz agora é o que está certo e não se pode, tipo, e os pequenos novos agora terem fotografias para TikToks, não sei o que é, tipo, o pessoal mais antigo na fotografia julgam bastante pessoal como eu, que é mais tipo, Sim, mas mais já tem outras ideias, coisas mais... mais 2025 e a verdade é que eu só quero tipo me desenvolver e ter trabalho, não é? Senão está cedo. E é isso. Imagina, eu posso dar aqui o exemplo disso que tu estavas a falar do negócio que eu tinha antes, em 2020, foi aí que começou esta minha veia de empreendedor, veio em 2020, foi quando eu abri o meu negócio de acompanhamento online, que tem a ver com fitness, ou seja, eu adquiria clientes e tratava tanto do treino como da nutrição deles. E uma coisa que eu notei quando comecei a trabalhar nesse ramo, principalmente online, foi que eu não podia seguir simplesmente para o conhecimento que eu adquiri na universidade, ou no curso que eu tirei, ok? Porque eu sou formado em desporto, essa é a minha área mesmo de raiz. E depois, pronto, com situações da vida, eu fui mudando assim um pouco aquilo que é a minha área de interesse. Mas eu lembro-me quando comecei nesse negócio, se eu simplesmente quisesse usar o conhecimento que eu tinha que eu adquiri das universidades, eu não ia conseguir acompanhar, por exemplo, a minha concorrência, ok? E é muito importante e infelizmente é assim, nós temos de ter a noção que os professores da universidade, não é que eles não sejam bons, são bons, mas muitas das vezes aquilo que eles nos estão a ensinar são, como tu disseste, coisas de há bastantes anos atrás. E entretanto a ciência, falando especificamente da educação física, a ciência evolui e há muitas coisas que vão aparecendo e nós temos que ir atrás desse conhecimento também para estar em cima da coisa. Qual é a tua opinião? Eu já sei a tua resposta, como é óbvio, mas tu achas que o meio em que a gente está envolvidos vai influenciar muito a nossa vida, o nosso estilo de vida? Ou tipo, às vezes eu ouço pessoal, tenho amigos que fumam, não sei o quê, vão para a discoteca, e isso não me influencia em nada, mas a certo ponto vai influenciar sempre alguma coisa na tua vida. Mas como assim? A questão social?
Tipo, estar social, com tipo, amigos ou sei lá. tipo, se os meus amigos fossem só pessoal que gostasse de ir tipo ao Copa e não ia ser o fotógrafo que fosse, não é? É como tu, se os teus amigos fossem só tipo políticos, eu acho que não ia estar no mundo da cripto. Sim. Não, eu acho que influencia e eu acho que é importante também teres a noção das pessoas que tu tens à tua volta, ok? Obviamente, as pessoas, por exemplo, eu que tenho aqui eu pessoalmente tenho um grande grupo de amigos, ok? Que são praticamente uma segunda família para mim, mas nem todos eles têm a mesma área de interesse que eu, ok? Mas isso não quer dizer que não sejam bons amigos, porque eu, pelo menos, tanto dentro da família como com o meu grupo de amigos, nunca senti aquela coisa, por exemplo, eu começar a fazer um vídeo, ou fazer assim alguma coisa de, entre aspas, influencer, e aquela coisa, o que é que tu estás a fazer? Nunca recebi esse tipo de comentário das pessoas que me são próximas, e ainda bem. E eu, pelo menos, eu acho que sim, é importante as pessoas que estão à nossa volta, tipo, vai um pedacinho influenciar aquilo que nós conseguimos ou não alcançar, mas também... bloqueei. Bloqueei no raciocínio. Estavas a falar muito, pá. Bloqueei no raciocínio. Espera, estava a dizer o quê? Estavas a falar de hortelãs com Não, Inham. não. Já estava a falar dos amigos. Mas sim, basicamente é isso. Sim, as pessoas que estão à nossa volta podem influenciar e sim, aquilo que nós fazemos, tipo, eu principalmente noto isso bastante. Infelizmente eu tenho uma namorada que me apoia Nós somos bastante. aquilo que consumimos, nós somos aquilo que Exatamente, sim. fazemos. Mas eu tenho uma namorada que me apoia nesse aspecto e eu hoje em dia, com este negócio novo que eu tenho, que é a Nobroki, já agora, para quem não conhece. Vai estar na descrição do vídeo os Exato. links aqui do rapazinho. Mas eu passo imensas horas no telemóvel e no computador a trabalhar, ok? E eu sei que para ela isso pode ser chato, mas ela também entende que é um processo que eu tenho que estar a passar e eventualmente este negócio que eu estou a montar vai virar algo que eu consiga, tipo, não digo só trabalhar de manhã, estás a saber? Isto é impossível com este tipo de vida, Claro, é ter estarmos a mental organizar block, com... Exatamente. só que é online. Sim, exatamente, mas é impossível termos aquela rotina de horários, porque eu pelo menos sou um tipo de pessoa, por exemplo, às vezes, ok, parar de trabalhar hoje, deito-me na cama com ela, estou a ver um filme assim e lembro. Ih, Tive uma isto é ideia. coisa de meus 18, pá. Crianças não podem ouvir isto, pá. Mas eu lembro, e se tive uma ideia e automaticamente já vou, eu digo, ai amor, lembra-me de uma coisa, tenho que ir ao computador fazer. As maiores ideias que a gente tem é sempre na cama, ou a dar uma cagadinha, ou a tomar banho. Mas é verdade. É assim, eu acho que mais, por exemplo, quando eu estava na escola, eu acho que é mais uma coisa da adolescência, do tipo, tu tens de estar integrado num certo grupo, que nem gostas de ninguém, Sim. mas para não te sentir sozinho, vês-te obrigado a estar ali naquele grupo. Sim. E isso pode influenciar, não para o resto da vida, mas durante alguns Sim, anos. principalmente quando somos adolescentes, não se... Eu digo isso porque eu era sempre aquele rapazinho que estava tipo ali, tipo sozinho numa canto, ali a tirar umas fotografias, as lagartixas ou o que for, enquanto o resto da comunidade podia estar a gozar de mim e estava numa canto, porque não era pessoal que eu me conseguia identificar e eu preferia ficar sozinho, mas nem todo mundo consegue estar bem, tipo, sozinho. Sim, e hoje em dia, cada vez mais, sentir-me sozinhos, eu gosto imenso de estar no meu cantinho. Por exemplo, quando estou a trabalhar assim, gosto de estar no meu cantinho. Mas nunca me sinto, tipo, solidão mesmo, isso eu nunca senti, estás a saber? Mas sim, infelizmente hoje em dia eu acho que as pessoas não conseguem lidar com isso, com o estar sozinho e saberem estar sozinho e gostarem de estar sozinhos tão bem e procuram sempre formas, e hoje em dia temos as redes sociais que... Acho que o maior problema vai ser mesmo esse. Como tu tens um telefone à frente em que consegues ter acesso a tanto conteúdo a toda a hora, Ou falar com alguém. vês, estás no Instagram, estás vendo um story de um grupo pessoal nas Vespas, estás a ver um story de um pessoal no Dubai e tu pensas, foda-se, eu estou sozinho, não vale para nada, ou tipo, te sentes tipo... A pessoa pode sentir que não vale nada neste mundo ou assim, então tem que estar constantemente a se realizar com coisas Yeah. assim fúteis, talvez, não sei. Mas sim, isso infelizmente acontece e hoje em dia cada vez mais os jovens, e eu digo jovens, eu ainda sou jovem. Claro, então. Mas o Estamos na pessoal casa dos da- 14. Mas o pessoal da nossa geração
sim, sofre um pouco por causa disso. Yeah, eu por acaso vi um vídeo, não sei onde é que foi, já me esqueci completamente, mas ele estava a comparar tipo o avô, que o avô conseguia ficar um dia inteiro sentado, olhar para uma vez, ver os carros a passar, e hoje em dia é tipo impossível um jovem conseguir estar sentado o dia inteiro tipo, sem fazer nada. Tem que estar constantemente ali A fazer alguma coisa, seja a redes receber. sociais ou a receber. Opá, agora esqueci-me da palavra em concreto, mas é tipo receber aquela hormona que dá prazer, que agora esqueci-me. A serotonina. Talvez é isso, não É a sei. hormona da felicidade. É, assim, não tipo, eles estão constantemente à procura disso no seu corpo. Exato, sim. Tipo, estar uma hora simplesmente a ver o pôr do sol, estar ali sentados é difícil. É, e infelizmente acho que a nossa geração perdeu um pouco isso. Apreciar as coisas Apreciar simples muito. da vida. Yeah. É verdade, pá. Olha, o próximo tema teve alguma coisa bastante pessoal tua e o que tu consegues indicar tipo ao pessoal que também é possível tu compraste um carro com Bitcoin, não foi? Não foi especificamente Sim, com Bitcoin, mas foi com mas- criptomoedas. Exato. Até que ponto tu consegues tipo, vá lá, dizer tipo à malta jovem que é possível tipo conquistar estes certos sonhos com os nossos gostos e os nossos negócios que podemos começar já a criar de raiz há algum tempo. Opa, foi aquilo que eu no início do vídeo falei. A primeira dica. Se calhar muita gente pensa que é tipo, essa é mentira, tipo, comprar. Sim, ou podem pensar que é mentira, Até que ponto ou- consegues comprar um carro com criptos ou. Isso não é dinheiro real ou não sei o quê. Ainda temos um. Mas é verdade que é o futuro. Exatamente. Eu acredito que sim, ok? Mas a verdade é que isso, talvez para a maioria das pessoas, sim, porque são mais ou menos 5% da população do mundo é que está dentro da cripto, ainda tem muita coisa para acontecer, ok? Em termos de adoção, etc., a criptomoedas. Pá, apesar disto já existir desde 2009, foi quando o Bitcoin foi criado, mesmo até agora, passados o quê? 12, 13 anos, Sim. mesmo assim, ainda muito pouca gente começou nisto e muito pouca gente acredita e percebe como é que isso funciona. E é mais ou menos nesse ponto que eu tento ir e tipo, explicar e ensinar as pessoas. Também para conseguirem, não digo fazerem exatamente o que eu faço, mas o meu objetivo, isto com a Nobroki, é ensinar as pessoas que a partir de um investimento especificamente em criptomoedas atingirem a liberdade financeira. Mas pode ser com criptomoedas, pode ser com a criação de um negócio qualquer com Instagram ou assim, por exemplo, é o que eu estou a fazer com a Nobroki, o que eu fazia com o acompanhamento online, etc. E depois sim, tenho as criptomoedas que me cria uma renda extra. E foi basicamente, sim, eu comprei o carrinho, entrei nesse mundo. I'm gonna pay this BMW with the Bitcoin, ok? Let's go. Mas eu acho que esses 95% da população que tem o receio de começar a investir nesse tipo de mercado, esse tipo de moeda digital, porque não é uma coisa que tu vês na TV passar. Ainda não é. Ainda E não então, como as pessoas são mega influenciadas pelo que passa na televisão, nos mídia, claramente não estão tipo, isso é treta, isso é muitos scams, burlas e não sei o quê, e obviamente, claro que tem tudo o lado positivo e um lado negativo, e há pessoas que se aproveitam de uma coisa para fazer burlas e o que for, não é? Eu, por acaso, aqui falando especificamente da Madeira, eu acho que muitas pessoas, quando começam a ouvir sobre o tema criptomoedas, levam muito para o assunto, aqui na Madeira foi bastante conhecido, o Telex Free. Okay? Esquemas de E pirâmides, recentemente vemos o não sei o quê. MZ Doge, Exato. exatamente. Eu perdi bastante dinheiro por Estás uma vendo? coisa estúpida, mas pronto, Tens são juventude. trocos. Meu Deus, tens juventude, está toda perdida. Dinheiro fácil não existe, pá, meu Deus. Mas sim, eu penso que muita gente ainda associa criptomoedas com esquemas de pirâmides e coisas assim do género e que não tem nada a ver. Podemos comparar o mercado de criptomoedas com qualquer outro mercado, como Forex, o mercado de ações, a bolsa, etc. E basicamente é isso, é apenas um mundo novo e uma nova forma de fazer dinheiro ou de investir atualmente. E sinceramente vai ser o futuro e nós
estas últimas 2 semanas podemos ver pelas notícias, bancos europeus e bancos americanos bastante conhecidos a ir à falência. E eles vão tentar de alguma forma... Cada vez mais é difícil o dinheiro ser tipo não, impresso, tipo haver dinheiro físico. Sim, exatamente, mas, por exemplo, pegando especificamente nisso que tu estavas a falar do dinheiro ser impresso, um dos grandes problemas pela qual eu sou grande fã das criptomoedas é exatamente isso. Os Estados Unidos, principalmente, porque é o país que comanda basicamente na economia do mundo. O que é que eles fazem quando estão a entrar em crise? E é o que eles estão a começar a fazer agora. Imprimir dinheiro. Foi o que aconteceu quando começou o Covid, por exemplo. Imprimir dinheiro. E isso o que é que causa? Inflação. E as pessoas não têm a noção, mas vamos pôr assim, as pessoas têm dinheiro no banco, ok? Seja qualquer banco aqui português ou lá de fora. O dinheiro está lá em euro, está lá em dólar ou assim. As pessoas não têm noção, mas aquele dinheiro daqui a 10 anos já não vale o mesmo. Ah, mas 10 euros são 10 euros. Sim, mas se tu pegares em 10 euros agora, tu não vais ao super e não compras a mesma quantidade de produtos que compravas com 10 euros há 10 anos atrás. E as pessoas têm de perceber isso. Exato. E se tu fores ao banco e quiseres levantar tipo 10 mil euros que tens no banco, tipo, Tem muita burocracia por exato, trás, e ou eles nem transferências. tens sequer o dinheiro lá disponível. Sabe? Exatamente. Cada vez mais. Por isso que- As pessoas às vezes questionam-me porque é que eu vou confiar nas criptomoedas e não nos bancos, se é os bancos que já estão aqui, o sistema tradicional financeiro já está aqui há anos e anos. Sim, é, mas se vocês forem ver, não é assim tão seguro ter o dinheiro lá guardado. E puderam ver, mas... Bonife. olha, aqui, exatamente, aqui na Madeira ou aqui... Lá fica dinheiro para a espetada. Como é que tu vês a Madeira daqui a 10 anos? A nível... Epá, é até difícil dizer que a Madeira cada vez mais está a mudar de uma forma tão rápida, mas como é que tu vês a Madeira daqui a 10 anos a nível económico e a nível em geral e residente? Tipo, cada vez mais vemos que a Madeira está a deixar de ser uma ilha tipo madeirense, cada vez uma Sim, ilha mais... resguardada, só o seu povoinho. Yeah, cada vez está a ser uma ilha mais internacional e o povo cada vez é mais complicado de viver aqui. E achas que isto vai ser uma ilha Miami? É assim. Eu acho que sim. Pelo caminho que vai. Exatamente. Por acaso tocaste em Miami, foi o ponto perfeito. Porquê? Porque pelo menos a ideia que o nosso governo tem é transformar a Ilha da Madeira uma Miami quando o assunto é criptomoedas. Ok? Como que eu posso dizer? Tipo, esta terra vai ser a central das criptos. E pelo menos é isso que o objetivo do nosso governo tem a fazer isso. Daí o Albuquerque ter tantos bitcoins. Mas agora, sei lá, daqui a 10 anos, eu sinceramente não sei. E eu, pelo menos vejo cada vez, e a nossa ilha, como tu disseste, tipo, está cada vez mais a evoluir, cada vez, pá, eu pelo menos sinto agora, quando eu fui em 2017 estudar para o Porto, eu voltei 3 anos depois para viver cá, que eu vim aqui de férias e assim, pouco tempo, mas quando voltei para aqui, mesmo com o Covid, eu notei que a Madeira estava tipo cheia de gente. E hoje em dia, até no trânsito, e assim eu noto, estamos, tipo, a população está cada vez maior. E principalmente o pessoal de fora. Eu digo isso porque eu trabalho basicamente quase todas as semanas com o pessoal de fora e eu pergunto sempre a eles se eles gostavam de viver aqui numa ilha destas e para eles a resposta é sempre igual, que a Madeira é um paraíso, que eu tenho bastante sorte em viver aqui, mas que está sendo cada vez mais difícil para uma pessoa que tenha tipo rendimentos mínimos ou médios para conseguir ter uma vida aqui e tipo evoluir na vida. Então, normalmente o pessoal cada vez mais vive. A verdade é que vive mais para sobreviver do que para outra coisa. A não ser que tenhas um negócio bom ou consigas ter sempre outra margem de rendimentos, mas o pessoal que vive aqui realmente vive para sobreviver, basicamente. Quando o ordenado mínimo é sempre está a ser agora, não sei que sei quanto é que é o ordenado mínimo em Portugal, mas acho que é 700 e tal euros ou 800, não sei. Não sei, mas tipo eu sei que uma casa realmente decente, a renda é superior ao salário mínimo, então isto pessoal, para mim vai ser bom que
cada pessoa tu vais ter obrigado tipo quase bem, tem que arranjar um namorado ou um namorado que eu não consigo viver sozinho e daí vai haver batizados e casamentos e vai ser uma loucura. Mas é verdade que conseguir viver sozinho nesta ilha, pá, só se vives na casa dos teus pais, ou isso não Sim, eu é acho- complicado. E atenção, eu acho Vais-te que isso matar a trabalhar só para conseguir, talvez, pagar a renda da casa e depois vais à rua apanhar erva para comer. Exato. Mas pronto, isso é um problema que infelizmente na Madeira estamos a viver, mas eu acho que também no Portugal, Portugal tipo continental, yeah. vemos bastante. Muita gente reclama, aquele assunto que a gente falou no início do vídeo, muita gente reclama das oportunidades, tipo a diferença da nossa geração com os nossos pais. Muita gente reclama o facto de para viver sozinho, comprar uma casa e assim, pá, vai ser difícil. E eu sei que muita gente passa dificuldades. Mas é se tiverem cabecinha, ok, disciplina, foco, esse clichê todo, vão e usarem o conhecimento que vão adquirindo e assim, usarem as ideias que têm da forma certa, vão conseguir, a partir de uma oportunidade qualquer, vão conseguir construir algo que pode levar a tu teres uma excelente vida aqui na Madeira. E, por exemplo, eu que sou madeira, eu não sou, tipo, eu não nasci aqui, mas Foste todo ok? mas já estou aqui desde os meus 5 anos de idade. E a Madeira é o melhor. Queres qualidade de vida, queres paisagens lindas, praias lindas, boa comida, boa bebida, tudo. É na Madeira, ok? Qualquer parte do mundo da Madeira é o sítio, é o paraíso, literalmente. Agora, e tu consegues ter uma boa vida aqui. Agora, obviamente, como tu estavas a dizer, tens que tentar também conseguir arranjar algo que crie aquele rendimento para teres uma boa vida aqui. Sei porque um dos maiores inimigos que qualquer pessoa pode ter é a sua zona de conforto. Exatamente. E o que o governo, digo dizer, o que o governo quer é que as pessoas sintam-se confortáveis no que eles querem, ou seja, é viver no limite para sobreviver. Exatamente. E não passar daí. E então o cérebro das pessoas é tipo, ok, é isto que eles me dão, é isto que eu vou viver, é isto que eu vou manter por resto da vida e é isto que está certo, talvez. E então não se sujeitam a nós. E quem tenta, tipo como a gente, pá, ser fora da caixa. A gente somos jovens, vá lá, neste mundo, e a gente tenta ser um pouco disso para conseguir ter mais alguma coisa na vida e dormir assim, e amanhã, foda-se, tenho que pagar contas, não mano, e agora? Não é a melhor coisa que uma pessoa pode ter do que dormir, tipo, sem estar a preocupar-se com dinheiro e despesas. Sobre a pergunta que estavas a falar, que fizeste, sim, eu acredito nisso especificamente, o que estavas a falar, que o governo quer que nós sentimos, como é que eu posso dizer, que nós tenhamos aquela dependência para com eles, ok? Infelizmente é assim, porque o governo em si não quer, o sistema em si não quer que nós sejamos, vou dizer, pessoas inteligentes, pessoas com sucesso, que tenhamos aquela vontade de lutar pelas coisas, porque infelizmente, para a sociedade funcionar, okay, a gente precisa de pobres e ricos. Okay? E é assim. Infelizmente, aquilo que o sistema tenta fazer é que nós sejamos um rebanho e ficamos ali no nosso cantinho e não lhes chateamos muito. E isso em Portugal, infelizmente, acontece bastante, que aqui ninguém faz barulho com... Exato, Portugal é global, se tu ligares a televisão e veres notícias, é raríssimo tu desligares o comando da televisão e te sentes, caramba, sei-te uma pessoa melhor. Não, tu só vês as desgraças e não sei o quê, e aquele morreu, e acidentes, e de desemprego, e o caraças, e não sei o quê. Até mesmo a maneira como eles propagam as notícias, eu acredito pessoalmente, que é de maneira também a criar aquela, assim, uma espécie de deprimência no nosso cérebro, para a gente tipo, estar sempre, tipo zombies, estás a saber? Os NPCs. Nunca vi o filme, mas já vi muitos reels sobre isso, que é aquele filme do Matrix, que é tipo... Pá, vou ser sincero, eu nunca vi o filme. Não, mas nem apesar eu. disso ser a frase que eu uso na Sim, mas é tipo, Matrix é tipo, as pessoas vivem, e nós vivemos, de certa forma, também vivemos dentro do galinheiro, vá lá, e estamos ali presos. Somos um rebanho de ovelhas e, exato, e somos controlados. Tipo, temos o exemplo
recentemente não foi ontem, mas tipo do Covid, o potencial que os mídia teve na cabeça das pessoas. Que, epá, whatever, mas tipo, o que as pessoas tenham, epá, pessoas que calhar passaram pior, outras não sei o quê, mas tipo, desde pequeno a gente sempre teve crepes e whatever, sempre tivemos doentes, de qualquer jeito a gente teve. Só que, pá, desta vez, isto é a minha opinião, não é? Inventaram um nome para uma gripe, as pessoas ficaram doentes com isso, qualquer lado tenham que usar máscaras e aquela pessoa tem o Covid e não sei o quê, já era, nem sequer era doença, era tipo discriminação pura em qualquer lado. Mas sim, é assim, se o Covid era a doença que era, como eles faziam, como eles mencionavam que era, eu sou meio dividido nisso, aquilo que a ciência dizia, aquilo que os jornalistas, a mídia dizia, etc. Um ataque de zombies, sim, mas agora, hoje em dia, nós vimos, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Começou e o Covid simplesmente desapareceu. Isso é a coisa que me deixou, isso deixou-me tipo, mas então, tivemos aqui praticamente 2 anos a viver completamente isolados das pessoas que a gente conhece, trancados em casa e não podíamos fazer nada a nível social. A gente podia. Sim. Ias-me ser vistos olha, com os tontos do caraças. Ih, estou lá na rua sem máscara. Ih, com o bandido do caraças. E mano, eu sei. A minha prima tem o coisa, tem o virose e tenho que ficar agora 15 dias em casa porque, pronto, muita gente também se aproveita disso. E de que maneira? Sim, eu acho que a mídia tem uma grande influência naquilo que nós, por exemplo, a informação que a gente recebe influencia muito na maneira como a gente também tenta. Falo por mim, eu hoje em dia desconfio bastante da mídia, não consigo confiar, ok? Até a nível político, a nível social, a nível de tudo aquilo que eu vejo na internet, eu desconfio de tudo, ok? Ok. Digo boas vezes, mas ok. É verdade. Digo boas vezes, ok. Estamos todos na mesma opinião, não é? Eu acho que tem sempre ali alguma coisa por trás que... Tentam, como só não sabe por trás das câmaras. Ou não estão a dizer totalmente a verdade e para fazer exatamente isso, também nos influenciar a estar no sítio certo, não lhes chatear e pronto, essas coisas assim. Eu sou hoje em dia sou bastante contra o sistema, até a nível político, aquele ditado que nós temos não se discute futebol, religião e política, eu gosto de falar dessas coisas todas, porque eu gosto de falar de temas políticos, mas eu também gosto de tentar perceber se as pessoas têm a capacidade emocional de discutir esse tipo de problema, e infelizmente eu acho que grande parte da sociedade não tem essa capacidade emocional de falar sobre essas coisas. Tem medo. Ou têm medo, ou simplesmente eu digo X, tipo, eu digo aquilo que é a minha visão política sobre a sociedade ou sobre a diferença do que é homem ou mulher. Depende dessas conversas à Andrew Tate, estás a ver? Pois é isso. E depois acontece que a pessoa não sabe a 100% a verdade, mas esse homem anda preso já há algum tempo, ele está lá a fazer macarrão dentro da prisão. Mas depois acontece com pessoas como ele, com uma gigantesca influência no mundo, em que foi caçado por dizer as verdades que ele acha que é certo e que muita gente concorda e eu concordo. Ou seja, ele é tipo Deus fora da política. Uma pessoa que falou contra o tal sistema que a gente estava a falar há pouco. Estás a ser? Por isso que ele também virou uma personagem muito controversa e maioria das pessoas, não digo maioria, porque pelo menos à minha volta muita gente acha-lhe piada e concorda com as coisas que ele diz, até homens e mulheres, ok? Não, pelo menos à minha volta noto isso. Mas sim, ele como tem um discurso muito antissistema, ou seja, motivar, principalmente é aquilo. Nós homens, infelizmente hoje em dia estamos cada vez mais preguiçosos e fracos, e é uma coisa que ele diz. Isso é verdade. Da mesma maneira que as mulheres também desta geração têm os seus defeitos, e hoje em dia perdeu-se tanta coisa e é isso que ele toca, e as pessoas não conseguem perceber isso, levam logo para o lado emocional e dá trigger, e depois começam logo, mas ele é machista, essas coisas assim. Quantos vídeos já veio do tipo, what do you think about Andrew Tate? Não gosto dele, mas porque ainda tem a razão. Tipo, exato. Não gostas de macarrão com semelhas?
Mas porquê? Oh, foda-se, olha, a minha tia disse não presta, não presta. Yeah. Mas e hoje em dia a gente, até por conta da mídia e dos influencers e assim, a gente, pá, é aquele efeito de manada, uma pessoa diz e supostamente é o que é politicamente correto de se dizer e pensar e depois toda a gente segue esse tipo de pensamento. E hoje em dia perdeu-se um pouco a parte tradicional das coisas, a parte do senso comum, a lógica das coisas e eu no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, às vezes são temas polémicos, que eu gosto de falar, mas eu sinto que muitas vezes, opá, eu falo por exemplo do feminismo e coisas assim, isto é um tema muito polémico, pá, Pai, mas, nem sei o que é isso, pá. mas eu falo de coisas assim e eu dou a minha visão de ver as coisas, a minha maneira de ver as coisas e o outro lado não consegue entender porque eles sentem logo, pensam, reagem logo com a parte emocional e não usam a lógica daquilo que está a ser dito ou ser feito e depois é aquele tal efeito de manada, tipo, todas as ovelhinhas, todas a mesma filha e a seguir o que é dito. Siga, Freitas, tu falaste em feminismo e as mulheres lá atrás no fundo começaram a sorrir, pá. Por acaso aquelas duas ali são fãs do Undertale, mas eu não vou dizer o resto. Epá, eu pessoalmente não sei bem o que é a definição de feminismo, até que ponto isso é tipo... Queres mesmo falar sobre isso? É mesmo para falar sobre isso? Podes falar que É? eu pessoalmente não tenho bem a noção do que é tipo o que é feminismo. Mas é assim, Porque sou uma pessoa se tão... tu- cavernas, talvez. mas se tu me perguntares a mim o que é o feminismo, de certeza absoluta que a maioria das pessoas não vai concordar porque eu sou homem e eu não posso dizer o que é o feminismo, estás a saber? Mas segredo. a única coisa que eu posso dizer é que o feminismo, aquilo que defendem hoje em dia, não é o que defendiam há anos atrás e sinceramente não há as mesmas razões. Hoje em dia, opa, vamos aqui ser um pouco mais polémicos, elas estão nervosas, as mulheres ali atrás. Isso está filmado! Meu Deus! Mas pronto, hoje em dia eu sinto muito que o feminismo foca-se muito em desvalorizar e ser anti-homem. Estás a saber? Porque eu sou pró-mulher e eu sempre vivi com imensas mulheres em minha casa, ok? E eu tenho a minha irmã ali, a minha mãe, a minha namorada, noiva aliás. E... Está aqui. Bem, estou a mostrar no YouTube, bebê. Tenho um anel. Não, mas nenhuma delas pode dizer que eu sou, por exemplo, machista. Porque eu não tenho atitudes machistas. Eu simplesmente vejo as coisas como elas são. E é isso. Tipo, eu acho esses assuntos polémicos, e eu sei o que nós estamos aqui a falar agora, provavelmente quem ouvir isto, e principalmente uma feminista, já vai nos atacar. Vai dar sempre assim ideia. Mas pronto. Isso é a vida e eu gosto disso, e vou ser sincero, eu gosto de tocar nessas coisas assim. Emoção. E se eu preciso discutir, eu discuto. A partir do momento que essa discussão começa a virar algo muito emocional e simplesmente os argumentos não são argumentos válidos, simplesmente vão buscar coisas que, ou insultos ou assim, epá, e simplesmente, não. Tipo, se for para discutir, eu, por exemplo, politicamente falando, sou de direita, consigo discutir política contra uma pessoa de esquerda. Mas se essa pessoa me vier com coisas que não têm nada a ver, eu simplesmente para a conversa e há pessoas que eu consigo ter essas conversas com opiniões diferentes e opiniões iguais. Mas é isso, infelizmente é assim. E hoje em dia tudo... Eu fiquei igual com esse tema. Ok, sobre o... Pá, é isso, eu não sou a melhor pessoa para explicar o que é Exato. feminismo, estás a saber? Pá, eu presumo que isso seja tipo... Mas é a defesa... os direitos das mulheres. Exatamente, ou e isso faz não sei. sentido. E eu sei que... mas Rajaf, tu não podes dizer que o feminismo é algo que não faz sentido. Claro que não, tipo, e eu percebo, e é por isso. Eu, como irmão mais velho, como namorado, como filho, porque é que eu tenho aquele instinto protetor? Porque eu sei que há perigos e há coisas que as mulheres passam hoje em dia na sociedade que eu, infelizmente, sabendo como é que a cabeça de um homem às vezes funciona para o lado mau, isso acontece, então é óbvio que eu sou protetor por causa disso, porque eu sei que esse tipo de perigo e esse tipo, sei lá, assédios e coisas assim, graves, acontecem. É por isso que eu sou protetor como um irmão, como um namorado, como um filho, assim. Mas também temos, é isso, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque se eu estiver aqui a discutir aquilo que eu realmente acho, a única coisa que vão saber argumentar contra tu és homem, não sabemos o que é que a gente passa. Mas eu posso também dizer, eu sou homem e tu não sabes o que é que um homem passa. E infelizmente a gente passa muita coisa e o outro lado está sempre a desvalorizar. Epá, muito bem. É verdade. E os fãs lá atrás, pá.
Pá, pronto, olha, fiquei então a perceber um pouquinho mais sobre esse assunto. Talvez por conta do meio onde eu vivo, que é um meio tão simples, eu não faço caso a nada desse. Claro, tenho namorada e uma pessoa tem que respeitar um ao outro. Posso só... Sim, se Não, imagina, tu disseste o espaço que tu vives e assim, não dás muita atenção a isso. E atenção, eu dou atenção a isso porque eu não sinto que isso são temas que acontecem especificamente comigo, ok? Eu, felizmente, não sinto que a minha mulher ou as minhas irmãs me desvalorizam como homem, que a minha mãe me desvaloriza como homem. Mas já acontece, eu vou-te dar um pequeno exemplo. Às vezes estou na rua, é instinto meu, o bom caráter, e aqui é que as pessoas têm de saber separar do, seja racial ou géneros ou assim. Não tem a ver com ser homem ou mulher, tem a ver com o caráter da pessoa. E para mim o importante é isso. Seja lá o que for o tema polémico que a gente pode aqui tocar, tem a ver com o caráter da pessoa, ok? E já aconteceu muitas vezes eu estar na rua, ver uma mulher mais velha ou mais nova, mas principalmente das da nossa geração. Eu vejo, está em apuros, entre aspas, está com dificuldades a pegar uma coisa para o carro. Coisinhas assim simples. Eu, como homem, é quase que instinto ir, precisas de ajuda, posso... E sabes quantas vezes já recebi aquele olhar de tipo, não, tu pensas que quem é que és, ou estás a saber, e isso é chato. Depois reclamam de coisas como o cavalheirismo desapareceu. Pois, porque vocês, quando um homem tenta ser cavalheiro... Estou chegando lá, está batendo. Mas quando um homem tenta ser cavalheiro, recebe esse tipo de resposta do outro lado. E depois existe hoje em dia, e essa parte que eu tento tocar e tentar, não, vamos aqui usar a lógica, que é isso que eu faço, porque eu não estou de um lado nem do outro, eu não estou aqui a escolher lados. Eu simplesmente, quando eu falo destes assuntos, não este assim, estou a tentar fazer com que o outro lado perceba o outro lado e a gente chegue a um consentimento, porque hoje em dia existe uma necessidade, até por causa do sistema mesmo, que haja essas guerras, seja com homofobia, seja com racismo, seja com o feminismo, o machismo, essas coisas todas. E nós estamos em constante guerra por coisas que, se pararmos para pensar, talvez... Há coisas graves, eu não estou a dizer isso, há coisas que acontecem infelizmente muito graves, mas pá, vamos usar um pedacinho da lógica e do senso comum e daquilo que faz sentido. Estamos a perder um pedacinho o fio à meada e está a virar uma loucura, estás a saber? Demasiada liberdade dá nisto, pá. Quando as galinhas estão à solta, eu diabo 4. Tem a ver liberdade. Claro que sim. Liberdade de expressão. Vai, tens alguma pergunta que queres-me fazer? Eu? Sim. Ixi, agora Também para eu eu não responder estava a- alguma coisa. Eu não estava a pensar em nada Pois disso. não, ninguém está à espera, mas Pois não. Uma pergunta para te fazer. para ver se eu consigo também criar um ambiente polémico. Mentira. Não, vamos falar sobre o tema específico empreendedorismo, assim. Eu, pronto, já falei sobre aquilo que é, um pouco daquilo que é o meu pensamento sobre isso, mas e tu, tipo, o que é que tu achas que é necessário para ser empreendedor ou começares o teu negócio ou algo assim do género? Eu se calhar vou repetir, E- a coisas que já disseste, no E fundo. especificamente aqui na Madeira. Na Madeira. Assim, pensando na sociedade e as pessoas que estão à tua volta. O maior problema na Madeira sempre foi e penso que sempre será ativo aqui nesta ilha. Epá, um alô já foi, já conseguimos ver os espectadores lá atrás. Mas como é uma ilha pequena, é um mundo mais pequeno, as mentes são mais fechadas e qualquer coisa que tu faças que seja fora da caixa, as pessoas vão te julgar mais rápido. E isso consegue ser um factor de desistir de fazer alguma coisa. Eu passei, eu tive muitos haters no tempo de escola e mesmo depois de sair da escola, e só o facto de tu criares tipo um canal de YouTube ou fazer uma fotografia diferente ou alguma coisa diferente ou ter um carro diferente ou alguma coisa assim já é um fator para muita gente bilhardar, porque é um meio muito pequeno e todo mundo sabe o que se passa e isso. E então o principal é sempre fazeres e cagares no assunto, Exatamente. porque ninguém vai te pagar a conta na Repsol, Exato. não é? E qualquer coisa que tu faças na tua vida, as pessoas vão dizer bem ou vão dizer mal. Podes ser o CR7, podes ser quem for, as pessoas Exatamente, vão sim. Até vão ele é sempre, julgado por isso. sim, de qualquer maneira. Por isso, o maior medo das pessoas vai ser sempre apanhando as outras pessoas. E fazer isto, foda-se, vou publicar um reel, o que é que as pessoas vão achar, vou falar sobre este tema, as pessoas Não vão... deve pensar nisso.
Mas Aliás, se começarem a falar é bom, quer dizer que estás a chegar pois, ao- exato, mas como é uma ilha mais pequena, tu facilmente às vezes tipo no Madeira Shopping e bem, se calhar Ou recebes um comentário, ou notas as pessoas vão olhar para olha. mim e não sei o quê, mas no fundo o que é que interessa? São pessoas que Eu não dizem pessoalmente não me nada. importo com nada disso. Também nunca me Se- importei, senão não ia estar hoje não em me dia faz no diferença, leitor. até mesmo. Ainda não sou assim tão grande em termos de números nas redes sociais, mas já recebi alguns comentários, pronto, tipo hate e Ei, coisas pá, assim. com essa barba pensas que és homem, pá. Não, coisas tipo, coisas nada a ver. Mas eu simplesmente olho para aquilo, meto um like e sigo a minha vida, É porque isso. aquilo não me interessa para nada. Ou então até usa, se for no TikTok especificamente, até usa aquele comentário mau e uso isso para fazer um conteúdo qualquer. E eles só me estão a ajudar, não é verdade? É verdade, pá. A melhor publicidade que nós temos vai ser sempre os famosos haters, ou lá as pessoas. E não sei se tu conheces, não sei se tu conheces um grande influencer americano que é o Gary Vee. Sim, conheço e fui. Ele, Muita coisa que Yeah. ele diz, foi a partir dele, o consumir conteúdo dele, que eu também comecei a pensar nessas coisas que a gente está aqui a falar sobre. Queres pensar num empreendedorismo, num negócio, ou fazer, tens de fazer, não te preocupes se tens a melhor tecnologia, se é o momento certo, assim, simplesmente faz, posta, publica. Exato. Estás a ver? ele já não é tão não é tão ambicioso, talvez, como o Andrew Tate, no sentido de rico, money. Ele é mais o tipo, faz aquilo que faz feliz e é o que interessa, não Sim, importa mais exatamente, nada. sim. Mas ele procura também, Claro. imagina, o objetivo dele é, ok, tens de ser feliz com o que fazes, mas procura o sucesso. A Exato. mensagem dele é esse. O Andrew Tate também mais ou menos é esse, só que o problema do Só Andrew que Tate... ele é mais Bugatti. O problema que muita gente vê no Andrew Tate é que ele tem um discurso assim mais... É muito assim mais agressivo nas coisas que diz. E as pessoas ficam tipo, espera, isto, alguma coisa aqui... Mas se vocês forem ver o conteúdo, vocês vão ver que realmente a única coisa que ele está a querer fazer é ensinar e motivar. E eu falo especificamente por mim, por experiência própria, não digo literalmente que foi o Andrew Tate que me levou a fazer as coisas que faço, porque já tinha começado este mundo do empreendedorismo e internet e assim já há algum tempo, mas este último ano e meio, coisa assim, eu tive assim mais em termos psicológicos mais em baixo, e grande parte foi por causa do conteúdo que ele queria e eu, Razef, tu tens de voltar a ser o homem que tu eras, tens de voltar a ser o irmão, o marido, ainda não é marido, mas vai ser, e tens de voltar a ser o homem que tu eras, motivado, disciplinado, focado e fazer as tuas coisas e assim. Muita gente acha controversa a personagem do Andrew Tate, mas e sinceramente a mim só me ajudou e só me ajuda. E muitas O daquelas objetivo coisas dele eu é levo para a sempre minha vida. isso, não é? Yeah. É isso. Acho porque eu respondi. Feito é melhor do que perfeito. Frase do dia, pá. E é isso. Não tens mais nenhuma pergunta para mim? Não. Nem eu para ti? Não tens? Não. Nada. Mentira. Tenho sempre Ah. imensas, mas o tempo está acabando e... O público não tem nada para dizer. Estão ali assuntos, já liberagem as nossas figuras, pá. Mas nós não temos mais nenhuma. É isso. Nós já falamos aqui quase uma hora, por isso... Seja o que tens de quiser. É isso? Façam. Não. Façam as coisas acontecer e não se Exato. importem com o que as outras pessoas têm a dizer e simplesmente, é assim. Mesmo Sejam vou inteligentes fazer na vida. aquelas perguntas do sim e do não, então. Ok. Pode ser uns 5 minutos aqui pode ser. de... Plum, volta 720, Manda ver. 2020, 3030. Sushi ou cheeseburger? Sushi, vou dizer sushi. Sushi, ele Eu fez gosto de um sushi. bom Plim! hambúrguer, mas sushi. BMW ou Mercedes? BMW, BMW ou obviamente. Alemone? Gasolina ou gasóleo? Eu sinceramente ainda sou assim muito dado a carros. O meu carro é a gasóleo, por isso eu vou dizer a gasóleo. Pronto, whatever. Tu preferias ser um padre ou ser um ladrão? Ipa. E agora, pá? Vou... Negros teus cabelos. Mas sendo padre, eu não podia fazer certas coisas ali com a minha mulher. pá. Ninguém sabe, pá. Isto agora é. Sim, ok. Isto agora é Modernismo, tudo ok. para a Então eu frente. vou dizer padre. Muito bem. Tu preferes a Zara ou a Bershka?
Pá, Springfield. não vou a nenhuma dessas, por acaso. Também em lojas, não Se for tipo escolher uma loja assim, é Springfield. Tu preferes um dia de sol ou um dia de chuva? E de sol. De sol, muito bem. O homem que nem tem bronze. Foi que estou assim tão branco. Não sei, neste momento estás vermelho. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Fácil. Bitcoin. Até tenho aqui a tatuagem, não sei se conseguem ver. Foda-se com o homem. Isto é um homem do futuro. Tu preferias ser milionário ou poder voar? Tipo, Se voar voar, como um tipo- superpoder. Tipo, Ei, milionário, porque sendo milionário voo e eu ando de barco e faço tudo o que eu mas quiser. foda-se ter asas como era fixe. Sei, mas Como Superman. Drake ou Maluma Baby? pá, eu não ouço assim muito. Mais depressa eu ouço mais uma Maluma, vou-te ser sincero. Foda-se, pensava que era o Drake. Não. Não. Então qual é o teu estilo de música favorito? Sou bué versátil nisso. Não. É Marielle e Eu sou Ali Idade. esquisito, eu ouço tudo. Eu ouço pimba, eu ouço rock, eu ouço rap, eu ouço tudo. Deixa-me ver aqui, tem aqui umas que não sei se posso dizer, senão a tua namorada vai ficar louca, mas... Ele pode dizer. Pode. Não interessa, vou Ela dizer está a aqui dizer uma. que podes. Tu preferias estar um mês sem relações sexuais ou 3 meses sem carta de condução? Sem poder conduzir, 3 meses. Por Sem carta de condução. Foda-se. Isso é rejo. Tu preferias ser corrupto ou comer sopa essencial? Espera, o Não quê? sei, não tem Isso não tem nada a ver. Não! É, Pá, vou dizer sou basancial, que eu considero-me Pronto. uma excelente pessoa. Tu preferes Netflix ou Eurocinema? Netflix. Ai, caralho. Nada melhor que deitar-me na caminha ou no sofá com a minha mulher, um McDonald'zinho e ver um filmezinho. Muito bem. Mas é literalmente isso, ver o filme. Preferes puncha ou vinho? Ih, boa pergunta. Vou dizer poncha, que eu agora Ok. aprecio mais. Tive assim um tempo sem gostar de poncha. Muito bem. Tu preferes o Arreal de São Vicente ou o Summer Opening? A Real de São Vicente. Sim, vai. Fácil. Bem, esta pergunta é a mais tonta de todas, mas preferes andar cagado nas cuecas no Funchal ou beijar um sem break? Mas cagado literalmente. Sim, tipo, andar tudo cagado, cheio de merda. cocó. Yeah. Tipo um bebê sem fraldas. Ei, espera, o sem-abrigo é homem ou mulher? É mais homens. É um homem. Pois, mas não tenho problema em beijar homens, por isso. Pode ser um mendigo. Eu Prefiro prefiro beijar um sem mendigo, abrigo do que sim, andar sim. cagado no Prefiro Funchal. beijar o- És a primeira pessoa que diz isso, É então sério. andar cagado. Muito bem. Prefiro beijar o mendigo. É isso, acabou aqui o tempo de antena. Espero que tenhas gostado deste episódio. Obrigado. Se quiseres prazer dar é tudo alguns votos finais. Olha ela já se rir. É. Vou-me partir. Não, basicamente é tudo aquilo que eu já disse no vídeo, tipo, sejam inteligentes na vida, procurem conhecimento, não tenham medo de, se for até preciso pagar por, sei lá, curso ou conhecimento, ganhar, adquirir mais conhecimento, pague, tipo, tudo isso vai poder-vos dar ferramentas e material para que consigam construir alguma coisa e serem financeiramente independentes. Qual é E o isso que a gente pensamento do procura. dia? Pensamento do dia. Olha, pensamento do dia. Hã? Exatamente, é a frase que eu estou sempre a dizer, a vida é bela. A vida velha. Independentemente de tudo aquilo que acontece, Life a is vida é good, bela. já dizia Exatamente. Drake. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Se quiserem fazer uns donativos aqui para o Marco, para ele meter umas jantes novas no carro, estão à vontade. Exatamente. Jantes não digo, mas agora arranjar aquele buraquinho Aquela que eu tenho moça. atrás. É isso, espero que tenham Mas gostado pronto. desta aventura. Aqui nas Chadas das Cruzes. Foi um Sim. prazer ter-te aqui neste episódio magnífico. E foi um prazer ter-te aqui em minha casa. Claro. Tua casa és minha casa e tu. É isso. Muito bem. É isso, Obrigado, pá. pessoal. Fiquem aí. Obrigado e força até o próximo episódio. Não se esquecem. Comprem Bitcoin. Uhum. E no Brocky Concept. Ao não se LX. esqueçam. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Blardice do Rob, Blardice do Rob, Blardice do Rob, eu estou aqui. Blardice do Rob, Blardice do Rob, Blardice do Rob, eu estou aqui.